Bem-vindo a mais um episódio do Novos Clássicos Show, o nosso programa de notícias que a gente comenta o que acontece no Brasil e no mundo da forma mais imparcial que a gente consegue. Boa. Confere o episódio 8 no site, vambora. Jair Bolsonaro fez um mega ato no Rio de Janeiro, que infelizmente só atraiu 30 mil pessoas, né? Contra a expectativa de 1 milhão. E aí, enfim, a gente vai falar sobre tudo que rolou. Então, quem tava lá, quem não tava, os discursos que aconteceram, o que isso significa pro futuro do Brasil. Mas, primeiro, começando, quantas pessoas estavam presentes, né? Tem uma controvérsia que a PM do Rio de Janeiro, né? Comandado pelo Cláudio Castro, então uma instituição muito idônea, comandado por um governador extremamente íntegro, né? Que competente Que também. falou em cima do carro de som neste dia também, Exato. né? Disse que tinha 400 mil pessoas, que é o quê? Umas 5 vezes o número de pessoas que cabem no Maracanã. Mas o Maracanã já cabe umas 70 mil pessoas. Então, Então, isso. Essa aqui é uma foto e todas as outras fotos estavam mais ou menos assim também. Então tinha bastante gente, assim, mas 400 mil me parece claramente um exagero. E a Folha fez a conta de 30 mil pessoas. E as estimativas variam entre umas 20 mil e 50 mil pessoas. Eu acho que a estimativa mais alta possível seria de 65 mil... não, isso foi em 2022, na verdade. Mas, enfim, foi entre umas 20 e umas 50 mil pessoas. Com certeza menos de 100. Exato. Eu diria. Nenhuma conta poderia dar um resultado acima de 100 mil pessoas. E 400 só é retardado. É retardado. As pessoas falam, a metodologia da PM está defasada, não é nada malicioso. Cara, tipo, Sim, a metodologia é tipo... Mano. Ué, bota aí 400 mil. Exato. 400 mil foi exatamente o que o Bolsonaro disse que ia colocar. A primeira prisão ele deu pro Léo Dias, que é tipo... Cara, por que o Bolsonaro ainda vai em lugar de fofoca, sabe? Tipo, ele ainda não entendeu que Léo Dias é um amigo gay da Michelle? Não, esse é o amigo gay da Michelle, é o Augustinho. O Léo Dias O Léo Dias é gay? Eu não sei. Mas ele é tipo o maior repórter de fofoca. Do Bolsonaro. Do Brasil, na verdade, né? Tá. Tipo, o ambiente de fofoca do Léo Dias é bolsonarista. O Léo Dias é bolsonarista. Mas aí o Bolsonaro vai lá e fica dando declaração. Aí fica confiante. Então ele é tipo o amigo gay do Bolsonaro, no caso. Perfeito. É o Agostinho que vende os perfumes, o amigo gay da Michelle. E o Léo Dias é o amigo gay. Mentiras aí. Exato. Aí ele foi e meteu, 1 milhão de pessoas, acho que vai. E aí ele cancelou a mobilização que ia acontecer em São Paulo, que eu achei meio esquisito. Exato, que é isso aqui, né? Então os apoiadores fazem ato pro Bolsonaro esvaziado em São Paulo. Então foram, sei lá, 2 mil pessoas. Enfim, foram menos de 10 mil, né? Porque o Bolsonaro literalmente cancelou. Ele falou, galera, não vai rolar, vai estar todo mundo no Rio de Janeiro. E você vê, pela lista de presença, realmente estava todo mundo no Rio. Tava Tarcísio, Nicolas, Sim. o próprio Flávio, filho dele, Cláudio Castro, Silas Malafaia. E, porra, a estratégia que eu acho meio... Tipo assim, São Paulo é maior do que o Rio. Eu sei que o Bolsonaro é do Rio, que politicamente... Mas, tipo, politicamente ele tá tão forte no Rio quanto em São Paulo, eu diria. São Paulo é uma cidade 2 vezes maior do que o Rio de Janeiro. É uma cidade muito maior. E ele tem o governador nas duas cidades. E na cidade de São Paulo o governador é aliado. Mais popular, né? E o governador de São Paulo é aliado dele. Tecnicamente, né? Pelo menos. Ricardo Nunes. O prefeito de São Paulo. Desculpa, o prefeito de São Paulo. E o governador de São Paulo é o Tarcísio, que tava aqui no Rio. Mas beleza, tudo bem. O pessoal até ficou sacaneando. O Bolsonaro jogou tudo pro Rio de Janeiro porque é mais fácil pra ele, né? Porque ele já fica aqui mesmo. Exato. E aí... Não sei se foi isso, mas, cara, estrategicamente achei uma péssima decisão, né? 2 decisões. Primeira, não poder... Que ele anunciou antes da convocação, não pode papo de impeachment do Lula. Exato. Não pode fora Lula. Não fora pode. Lula 2026. Que é tipo, vota em mim, né? E também ter focado as manifestações todas no Rio de Janeiro, ter mobilizado todas as lideranças para vir pro Rio de Janeiro, para centralizar tudo no Rio de Janeiro também, meio... Não entendi exatamente, ao invés de tentar fazer uma coisa que fosse o maior possível, né? A maior demonstração de força possível. Por algum motivo ele quis centralizar tudo no Rio de Janeiro. E eu diria que... Se eu tivesse que resumir como o Bolsonaro está se comportando nos últimos meses, isso aplicaria a essa manifestação, é que o Bolsonaro, o movimento dele tá meio broxado, assim. E o Rio de Janeiro... Cara, a candidatura bolsonarista no Rio foi totalmente broxada do Ramagem, entendeu? São Paulo também foi, mas pelo menos chamou mais atenção, sabe? Sim. E o povo no Rio de Janeiro tá muito puto, assim. A galera tá muito bolada com o Cláudio Castro, sabe por quê? Se o grande pauta da direita no Brasil é segurança pública e o Cláudio Castro não faz nada e a situação de segurança só piora, cara, o povo vai ficar broxado, assim. Segurança pública e anticorrupção, né? Mas
Ah, mas tem uma DPF do STF. Mano, dá um jeito de fazer alguma coisa, entendeu? Vai trabalhar, entendeu? Seu trabalho é esse. Dá um jeito de reverter essa DPF, sei lá, dá uma forma de você contornar a DPF, combater o crime de qualquer maneira. Agora, não fazer nada, a situação piorar, você vai deixar as pessoas que ligam pra sua pauta principal broxadas. O Cláudio Castro é incrivelmente impopular aqui no estado do Rio de Janeiro, né? Até é difícil imaginar como ele foi reeleito. Mas... uma outra coisa que eu destaco é o Jair Bolsonaro, ele fez um esforço muito grande para concentrar os esforços em torno do grupo dele aqui no Rio de Janeiro, que diz pra mim que ele tá com medo de perder o controle do movimento, sabe? Tipo, ele é o único político hoje em dia no Brasil que tem capacidade de acender a chama de um movimento de massa ainda. Estou dizendo que ele tem o potencial de. Nenhum outro grupo... Você acha que se ele fizesse em São Paulo, ia estar levantando muito a bola do Tarcísio? Ou se fizesse em Minas, ia estar levantando muito a bola do Nicolas? Não, eu acho que se ele abrisse para fazer cada um na sua capital, o tipo de discurso que iria aparecer em cima do carro de som poderia ser, inclusive, contra ele. Sim. Tipo, vamos largar a mão do Bolsonaro e, tipo, os nossos valores são mais caros do que o sujeito. Então ele fez um esforço muito grande pra, vai ficar tudo concentrado aqui sobre a minha asa no Rio de Janeiro. Justamente porque eu acho que ele é o único cara que consegue acender o fogo, mas ao mesmo tempo, se o fogo estiver aceso, ele não vai ter o controle igual ele teve nos anos que se passaram, sabe? Então se ele puxar, na minha cabeça, como ele pensou, galera, é fora Lula e se mobilizem no Brasil inteiro. Mas vocês estão sob o meu momento político. Não era isso que ia acontecer, ele ia se frustrar. Ia virar uma coisa, talvez pudesse virar uma coisa meio, cara, dane-se o Bolsonaro, foda-se o Bolsonaro, o negócio é fora a Lula, que é muito mais importante. E se tivesse manifestação no Brasil inteiro, é isso. O Nicolas dificilmente estaria no Rio, ele estaria lá em BH. Exato. Aí talvez lá a galera estivesse falando, Nicolas, porra, manda o Bolsonaro se fuder, vai você mesmo. A mesma coisa pro Tarcísio em São Paulo, nas outras capitais também, sabe? É meio que eles iriam competir entre si, né? É uma possibilidade também, as lideranças locais do bolsonarismo. Que é meio que o sentimento que a gente tá vendo, é que as lideranças que foram formadas pelo Bolsonaro estão, por sua, em sucessão, estão fazendo também suas pirâmides de poder localmente, né? Porra, o Nicolas está muito forte em Minas Gerais, todo mundo comenta. O Tarcísio também parece estar bastante... São Paulo é mais difícil ser tão hegemônico, porque realmente é um bolo muito grande para você comer sozinho, mas o Tarcísio também parece estar muito popular. Mas enfim, e aí a pauta não foi fora Lula, a principal pauta era para anistia. Então, deixa eu ver aqui, cara. Era a anistia das pessoas do 8 de janeiro. Que eu acho que é outro motivo pelo qual a manifestação ficou esvaziada. Sinceramente, só quem liga pra anistia das pessoas do 8 de janeiro é a galera muito, muito bolsonarista, assim. Sim. O público amplo não tá nem aí. Tipo, beleza, o público amplo pode considerar que... Talvez, né? Algumas pessoas do público amplo podem considerar que as pessoas presas lá do 8 de janeiro estão sendo mais duramente punidas do que elas deveriam. Então, como você vai prender um cara por 20 anos... por ter passado batom numa estátua, quando o assaltante ele nem é preso. Tudo bem, talvez uma pessoa comum, esse argumento ressoe um pouco, mas isso não vai motivar o cara a sair de casa, sabe? A grande maioria dos brasileiros considera que o 8 de janeiro foi um ato criminoso que deveria ser punido, sabe? Nem todo mundo... Talvez nem todo mundo considere golpista, mas a grande maioria vai considerar pelo menos vandalismo, sabe? Não, exato, é isso que eu ia falar, inclusive eles mesmos, né? Então... é a anistia das acusações de incitar a golpe e tal, mas, o depredar o patrimônio público é inexcusável, né? Isso, enfim, tá feito ali. E por mais que o dano, às vezes, tenha sido muito retardado, sei lá... Eles falam muito sobre a mulher que pintou de batom a estátua da justiça, né? Na entrada da SF. Beleza, isso isso nem gera propriamente um prejuízo, né? Só você lavar, né? Mas teve a galera que, cara, destruiu lá relógio colonial do Dom João VI, que o negócio teve que ir pra restauração, voltou agora, entendeu? Ou chegou lá e furou tudo. Isso aí, cara, é delito, tá filmado, não tem muito o que fazer. Mas eu sinto, na verdade, que essa preocupação com a anistia do pessoal do 8 de janeiro, ela vai se misturando com a anistia também pelas acusações que estão circundando o Bolsonaro. Claro, com certeza. E os outros 33 indiciados pela PGR um mês atrás. A gente noticiou também. Então, tem uma grande onda, né, que a justiça está tratando como uma grande onda golpista. São movimentos que acontecem descasados, né, desalinhados. Tem a iniciativa do Bolsonaro, pessoa física, né?
Seria da minuta e tem a iniciativa louca da turba raivosa do 8 de janeiro. A ideia do Bolsonaro é agrupar tudo para que ele se misture no meio dos mártires ali na visão bolsonarista. E quando eles forem anistiados, ele seja anistiado junto, né? Exato, porque aí vai falar, pô, mas aí os caras do 8 de janeiro são inocentes e o Bolsonaro é culpado. Não, né? É tudo o mesmo balaio, libera todo mundo. E aí, por um lado, você pode pensar que, pô, o Bolsonaro tá sendo muito maquiavélico, porque definitivamente o ímpeto que ele teve não foi o mesmo ímpeto desses caras no 8 de janeiro. Não? Então, exato. A ideia final, talvez. Só que o grau, a capacidade com que os dois lidaram com a coisa. Sim. A gente sempre fala, cara. O 8 de janeiro não tinha nenhuma chance de ser um golpe, né? O Bolsonaro tinha. Tinha alguma chance. Tipo, a parada do 8 de janeiro que, cara, eu não sei, ainda não ficou nem claro exatamente o que tá acontecendo. E eu acho que o tratamento tá sendo dado pra coisa também não tá sendo muito transparente. Porque o que aconteceu ali foi que, cara, ônibus partiram de cidades do Brasil inteiro, levando essas pessoas que vivem em completa separação, assim, da realidade, vivem em guetos, assim, na internet, onde o tipo de narrativa mais maluca do Bolsonaro possível acontece. Você juntou os mais doidinhos, que seriam os caras que entrariam no ônibus de quem eles não conhecem, em frente, ali na Praça dos Três Poderes. E aí, eventualmente, também não foi elucidado qual foi a chama que levou os caras a invadir. Eles também invadem e destroem o... E não tinha umas narrativas de que a segurança estava diminuída no Exato, momento. Algum grau de negligência, a colaboração ali por parte, talvez tenha sido uma coisa maquinada. Só sinto que, tipo, essa história está mal contada. Todas essas histórias estão mal contadas, né? Inclusive a do Bolsonaro. Só que, cara, essa do 8 de janeiro tá pior contada. É tipo, quem pagou o ônibus, cara? Sim. Que isso é a coisa mais fácil do mundo de você descobrir. Mas, cara, uma coisa que eu penso é... Eu não acho necessariamente óbvio que se o Bolsonaro conseguir anistia para as pessoas do 8 de janeiro, que ele vai conseguir anistia para ele mesmo, sabe? Também sinto que não. Então, eu acho que essa estratégia do Bolsonaro é uma estratégia um pouco... Cara, meio louca, assim, sabe? Eu sinto que... É aquilo, né? Ele não pode pedir pro fora Lula, provavelmente por causa do acordo que ele tem com o STF ou com o Centrão, sei lá. Que é tipo, cara, ó... Se você pedir fora Lula, a gente vai te prender pra sempre, sabe? E você vai ser, mano, vai levar chibata na prisão, metaforicamente, sabe? E a gente vai atrás dos seus filhos, blá blá blá. Agora, Bolsonaro, demonstre que você está disposto a colaborar. Jogue nas 4 linhas. Jogue nas 4 linhas e será poupado. Demonstre que você está disposto a colaborar com a gente, não pedindo fora Lula, sabe? Aí o Bolsonaro demonstrou. E aí a única pauta que ele acabou indo junto é essa coisa da anistia. E aí, enfim, o Bolsonaro ele falou que, nossa, mas o Centrão... Eu já tenho aqui lideranças do Centrão que estão dispostas a fazer anistia no Congresso. Aparentemente não é tão evidente isso, sabe? Então, o Bolsonaro fala uma coisa, mas os partidos, eles não estão apoiando formalmente o projeto de lei que concederia anistia aos presos do 8 de janeiro, entendeu? Inclusive, cara, alguns anos atrás, se o Bolsonaro mencionasse o nome do Kassab de cima de um carro de som, seria pra falar que, sei lá, eu vou matar o Kassab, eu odeio o Kassab, e agora ele usa como um instrumento de validação. Tipo, cara, eu tenho um grande acordo político aqui, selado com os mestres do Centrão, inclusive o Kassab. E aí, eu não sei exatamente como a turba, né, que acompanha ele processa esse tipo de coisa, porque seria a mesma turba que iria recriminar ele 4 anos atrás, 6 anos atrás, entendeu? E agora tem que ficar, tipo, não, é isso aí. Pô, o Bolsonaro é um grande articulador político, tipo. Essa nunca foi a parada dele, nunca foi por isso que ele juntou essa galera toda, entendeu? Pois é, então aqui tá a matéria da Folha que fala sobre isso. Essas matérias estão engraçadas porque a manchete é diferente, mas o conteúdo é quase igual sempre. Repetido. Então, ao invés da Folha fazer só uma matéria que reuniu tudo que aconteceu na manifestação, eles resolveram separar em, 12 matérias diferentes e repetir os mesmos fatos, mas com uma manchete diferente. Então, é isso. O Bolsonaro falou que tinha apoio do Kassab e tal. Cara, verdade, mas é isso, mano. Sinceramente, eu não ligo muito pra parada da anistia. Eu acho uma coisa meio irrelevante, assim. Beleza, vamos supor que eles consigam a anistia. E aí, quais são as consequências disso? Pra mim, a única consequência é que você estimula um próximo movimento golpista a ser mais irresponsável, sabe? Que é tipo, cara, anistia, né? Se você pode tentar dar um golpe... os caras que tentaram dar um golpe foram anistiados, será que a gente não pode tentar dar um golpe de novo e contar com a anistia? Isso é a única consequência estratégica que eu penso, sabe? Eu também
Eu acho Porque isso é uma coisa que acontece historicamente. Então, sei lá, você vê, o Nicolás Maduro tentou dar um golpe na década de 90, foi anistiado. Aí ele meio que tentou dar um golpe de novo, se eu não me engano, ele foi anistiado de novo. Hugo Chávez, você tá falando. Isso, desculpa, Hugo Chávez. E aí ele foi eleito presidente e ele não deu um golpe formalmente, mas ele subverteu a democracia venezuelana, entendeu? É isso, se você anistia pessoas que tentam dar golpes, a tendência é que mais golpes aconteçam, sabe? O Maquiavel diz que, inclusive, esse é o único crime que não existe perdão, né? Que é atentar contra o poder diretamente. Isso aí o príncipe deveria ser o mais severo possível, né? E com a justiça que seja rápida também. Exato, mas se não seja demorosa. Mas se não for pra isso, vamos supor que o Bolsonaro consiga a anistia das pessoas do 8 de janeiro. Que vitória é essa? Cara, o que eu acho que, num nível até anterior, é tipo, essa ideia se mostrou incapaz de reunir multidões. Porque desde que o Bolsonaro abraçou isso, cara, eu vi o movimento minguar, na verdade. Porque só quem é muito fanático do PL liga pra essa porra. Sim. Tipo, eu acho que o que acontece é uma injustiça, mas isso claramente as pessoas não ligam o suficiente pra reunir, para fazer a manifestação. Então o próprio Bolsonaro se frustra. Ele acha, ele primeiro falou 1 milhão no Léo Dias, depois ele falou 400 mil. Cara, ele conseguiu 50 mil e olha lá. Né? Nem sei, acho que foram menos de 50, entendeu? Então, claramente é pra mudar o discurso, não tá funcionando. Essa imagem do Bolsonaro acuado, indiciado, conciliador, maquinador político, não moderado, não tá colando, claramente não tá colando. Exatamente. E aí aqui, por exemplo, o Bolsonaro, falando no discurso que o Bolsonaro falou, teve um momento que ele falou que não vai sair do Brasil, que será um problema preso ou morto. Isso é um discurso mais interessante, entendeu? O problema é que isso aqui provavelmente é o seguinte, o Bolsonaro ele talvez não tenha ido lá com a intenção de fazer isso, talvez ele foi lá com a intenção de um discurso moderado, blá blá blá, só que cara, quando você tá discursando pra uma multidão, meio que fica óbvio o tipo de coisa que você tem que falar pra multidão meio que se sentir inflamado, energizada, entendeu? E é isso que a multidão quer ouvir, ele quer falar que ele vai ser um problema pros inimigos políticos dele, ou seja, que a multidão considera inimigos políticos dela também. Mano, independente dele ser preso, independente dele ser morto, sabe? Esse discurso de podem me martirizar, mas mesmo assim eu vou continuar sendo um problema, é uma coisa extremamente motivadora. Só que, por exemplo, mas aí é a forma que ele fala. Se alguma covardia acontecer comigo, continue lutando. Tipo, porra, será que isso é a melhor forma de falar, sabe? Será que eu não podia ter falado, se me matarem, se me prenderem, eu estarei dentro da prisão. Mas continue lutando aí fora, que uma hora eu vou sair. Cara, o Lula fazia isso. O Bolsonaro não podia aprender com o Lula, sabe? Uma coisa que o Bolsonaro, eu não sei se ele ainda não captou o nuance, é que você fazer uma manifestação grande, fazer uma manifestação pequena, tem efeitos diametralmente opostos, né? Quando você faz uma manifestação, você realmente bota 1 milhão de pessoas na praia de Copacabana pra defender o teu nome, cara, isso assusta o poder de uma forma, assim, como raras coisas conseguem assustar. Agora, quando você faz uma manifestação, você vem com um papo mole, e aí você junta. Eu vou falar porque, enfim, calhei de passar por ali pra dar uma olhada. Cara, o perfil demográfico... Calhou de passar? Você não tava lá com a sua camisa da seleção? Mito! Não, mas brincadeira. Eu calhei de passar só pra... sempre bom. A história tava trabalho, né? Você é um jornalista. Trabalho, exato. É um jornalista independente na internet. Eu e meu amigo Eduardo Pessoa. A gente já ficou no top 50 do Spotify. Ficou no top 36, na real. Top 30. Aí dei uma passada, né? Pra dar uma olhada ali no perfil e tal. Cara, uma manifestação muito envelhecida. Assim, como raras coisas na minha vida eu já vi tão envelhecidas. Tipo, bingo... Tipo, jogo do Botafogo. Brincadeira. Mas assim, coisas de idoso, assim, no geral. E, cara, beleza, eu entendo que é um público que vota, mas é um público que não assusta. E é um público que, cada ano que passa, encolhe. Eu não preciso entrar no detalhe da coisa, né? Mas encolhe, né? Querendo ou não. Então, isso me diz que, cara, a própria linguagem do Bolsonaro já... se perdeu no caminho. Eu sinto que o grupo que ficou, cara, é o grupo que comprou mais a fundo ele, né? Enfim, a gente tem nossas críticas à terceira idade, de forma geral, mas, cara, ele montou o que sobrou ali, né? Do pessoal que subiu ao palanque, cara, é algo não muito excitante, assim, de forma geral. Sim. Eu acho que, assim, o Nicolas Ferreira ainda é excitante politicamente, né?
Excitante, por favor, sem tirar do contexto, tá? Você gosta de chupetinha, né? O chupetinha te deixa excitado, né? Chupetinha é excitante. Mas sim, Tarcísio é excitante ainda, né? Você me dá... Caralho, o que vai acontecer? Agora, cara, Silas Malafaia não é excitante. Valdemar da Costa Neto não é excitante. Flávio Bolsonaro não é excitante. Quem mais estava aí no... Tinha um outro pastor e esses eram os headliners, assim. Headline. Porra, entendeu? A vice-presidente do PL Mulher não é excitante. Onde é que tava a Michele? Estava fazendo um procedimento médico. Onde estava o senador Portinho? Cara, mas, enfim, onde tava... Sei lá, entendeu? Os próprios... Cara, eu sinto que o próprio bolsonarismo deu uma minguada, né? As pessoas falam, quando ele ascendeu ao poder, na verdade era um triunvirato. Era o Bolsonaro, Paulo Guedes, Sérgio Moro. Era uma coisa... Era um pouco mais excitante, né? E ainda tinha... E era um combate perfeito ao PT, né? Você tem o Sérgio Moro combatendo a corrupção do PT... O Paulo Guedes combatendo a loucura econômica e a crise econômica gerada pela Dilma. Exato. E o Bolsonaro combatendo... Ele era tipo Napoleão. Ele era o cara que, comandava a massa, inspirava e dava, Exato. E tinha um discurso moralista, conservador. Assim. Exato. E aí, porra... Paulo Guedes agora tá vendendo curso. Com um primo rico. E ele é muito velho também, né? Puta, ele tava no Rio. Ele tá no Rio. Mas ele não vai na praia de Copacabana. O Paulo Guedes só anda no Leblon. Ele caminhou todo dia no Leblon. Mas enfim, podia ter ido. Não brigou com o Bolsonaro, eu acho que ele só não quer mais se meter mesmo. Achou que tá ficando feio. Sérgio Moro brigou no primeiro ano de governo. Tinha também um entorno intelectualista ali do meio do Olavo de Carvalho que sumiu, não sobrou ninguém. Ninguém tá mais associado ao Bolsonaro. Então, cara, ficou uma coisa meio manca mesmo, tá meio feio. Eu sinto que as lideranças do Bolsonaro que ainda estão ali no entorno, cara, não traem ele porque... Isso seria uma forma de ressuscitá-lo ainda, eu acho, de certa forma, sabe? Não, isso seria ruim também, né? Tipo, pro Tarcísio trair ele seria ruim. Seria horrível. Pro Nicolas ainda também. Idem. Porque ainda tem aquela sensação de que... mas vocês são descendentes do cara. Exato, ainda tem aquele discurso de não existe direita no Brasil sem Bolsonaro, é uma coisa que ainda pega muito fã do Bolsonaro. Então se você trair o Bolsonaro, seria como se você estivesse traindo a direita como um todo, você se torna um esquerdista, sabe? O Bolsonaro ainda tem muito simpatizante, né? Mas mais em negação do PT. Não, mas é um pouco de gratidão também, né? Como se ele tivesse ressuscitado. A ideia... E foi, né? Sim, exato. A ideia é tipo, antes, olha as suas escolhas. Era entre o Lula e o Geraldo Alckmin. Guess what? Os dois são petistas, os dois estão num governo juntos, sabe? Não era uma alternativa real. E o Bolsonaro criou uma alternativa real, e se você for ingrato ao Bolsonaro, é um sinal de que você é um traidor. É um discurso que tem uma certa lógica, sabe? Eu não acho que ele tá de todo errado, não. Eu tenho certeza que os dois estão pensando em forma de sair desse barco. Sim. Só que não tem um caminho claro ainda. Eu acho que pro Nicolas o caminho claro é só esperar a porra morrer uma morte morrida, assim, né? O próprio Jair. A gente fala muito da morte do Lula, mas o Bolsonaro também é velho, tá? O Bolsonaro tem problema de saúde, ferrado, por causa da facada que ele tomou e as complicações e tal, sabe? Pois é, ele é um cara que também... Se ele for preso, porra... E fizeram alguma covardia com ele na prisão? Não nem fizeram uma covardia, cara. Você vai estar preso... Eu imagino que a saúde degringola, tipo... Piora na prisão, sabe? Piora. O Bolsonaro deu a entender também que as pessoas envenenariam ele na prisão, lentamente, né? Que é engraçado, né? Porque a parte do plano lá do punhal verde e amarelo é justamente essa parada de envenenar. Eu acho que ele meio que se incrimina quando ele fala isso, que tipo, cara, na tua cabeça você realmente fica pensando em envenenar as pessoas, porque, tipo, envenenar as pessoas é uma parada que nunca passa na minha cabeça. Eu nunca penso em envenenar os meus inimigos, ou sem envenenar. Tem algum envenenamento na história do Brasil? Você consegue pensar em algum envenenamento? Tipo, os assassinatos políticos... Quer dizer, as mortes políticas suspeitas foram, tipo, JK. Sim. Teve um acidente de carro. O Carlos Lacerda foi um acidente de carro também. Sim. Tem alguns aviões que caíram que foram estranhos, né? Acho que é muito recente pra falar. Tem aviões mais antigos também que caíram. Exato, do Castelo Branco também, um avião que caiu e foi esquisito. Tem que cair no fosso do elevador, que é um acidente doméstico esquisito. É isso. Exato, nunca teve um envenenamento assim. Porque o Bolsonaro... Que você saiba. Às vezes a pessoa foi envenenada, você nem soube. Tancredo Neves? Exato. Não, assim, cara, mas isso é estranho, entendeu? Não, eu concordo, muito estranho. Ninguém fala sobre essa porra. Eu acho que o cara que era o pai do programa nuclear brasileiro foi envenenado por um serviço secreto estrangeiro. Talvez a Mossad até. Eu não lembro dessa história. Sim. Enfim, Bolsonaro fica falando dessa porra de ser envenenado, envenenar. Cara, isso é estranho, mano. O cara é weird, mano. Tipo, sai dessa.
Sabe? Ninguém pensa sobre isso. Mas enfim, e aí continuando a falar o que todo mundo tá comentando dessa manifestação. Primeiro, cara, esse ato foi esvaziado, então ele não fortalece o Bolsonaro na defesa dele perante o STF. Pelo contrário. Exato. Pelo contrário, ele enfraquece o Bolsonaro perante o STF e abre espaço pros sucessores do Bolsonaro. Então, primeiro, falando dele com o STF, eu acho que a Folha resume bem nisso aqui, que o protesto foi inútil como forma de pressão sobre o Supremo Tribunal Federal, entendeu? Que tá prestes a tornar o Bolsonaro réu. Sinceramente, você acha que se tivesse colocado 1 milhão de pessoas mesmo, o que é inimaginável, na minha opinião, Possível. sabe? Mas se tivesse, você acha que o STF ficaria acanhado, cara? Acho. Mas tu Cara, acha que porque- o Xandão, um homem eminentemente culhudo, Ele é cunhudo. muitas né? pessoas falam que que a cabeça dele parece um ovo. Mas o maior ovo... O ovo está mais de R$1 a unidade agora. Exato. O maior ovo do corpo do Xandão não é a cabeça. São os huevos, entendeu? Mano, o Xandão levantou tanto a dignidade e o apreço do povo brasileiro pelo ovo. O ovo Sim. agora tá caríssimo, entendeu? Exato. Pouca gente fala sobre isso, né? Mas, cara, eu acho que definitivamente... Cara, ter culhão não é não ter medo. É fazer com medo. Medo todo mundo sente. Quem não sente medo é O maluco. Xandão não sente medo. Não, ele sente medo, sim. Apesar de ser culhudo, mas, cara, se o Bolsonaro botar... Porque ninguém colocaria 1 milhão... Tipo, não é um problema do Bolsonaro, é um problema que eu acho que ninguém colocaria 1 milhão de pessoas em lugar nenhum, por motivo nenhum, no Brasil hoje. Sim. Só o awareness político, aquela sensação de 2014 foi sepultada. Sepultada. Acabou, morreu. Vai ter que acontecer uma coisa do zero. Então ninguém colocaria. Caralho, se o Bolsonaro colocasse ele agora, nesse contexto, 1 milhão na praia de Copacabana, seria meio assustador, porque eu ia pensar, porra, se foi 1 milhão pra falar de anistia do 8 de janeiro, imagina o dia que eu prender ele. Porque, mano, agora, botar 40 mil pessoas, 50 mil pessoas, eu, se fosse Alexandre de Moraes, subiria no topo do prédio e gritaria, mano, Bolsonaro de lenda est. Acabou, porque você sabe... E muita gente, eu vi muita gente de esquerda fazendo essa análise, é que tipo, cara, se você prendesse o Bolsonaro hoje, sabe qual seria a convulsão social? Nenhuma, basicamente. É. Ia ter um bando de velho choramingando. Vale a pena relembrar como o Lula foi preso, né? Porra. O Lula foi lá pra sede do PT em São Bernardo do Campo, que é a onde origem trabalhista dele. Ficou reunido de milhares de apoiadores. Não tinha tanta gente assim também. Mas tinha milhares. Tinha milhares de pessoas. E aí a polícia teve que passar pelos apoiadores buscarem o Lula, e o Lula ainda foi meio que embora discursando, assim, né? Então, Não, chegou a ter um cordão humano pra impedir a polícia de entrar. Teve aquela tensão, tipo, cara, como a polícia vai acessar o headquarters do PT? Aí o Lula... eu vou me render, e vou provar minha inocência. Vou me render, vou provar minha inocência, eu vou voltar. Eu vou voltar. ele voltou. Aí, voltou mesmo. Foda, né? Tipo assim, é aquilo. Não sou lista, não sou petista. Pelo contrário. Cara, quando um cara faz uma parada foda, você tem que reconhecer, entendeu? Porque a gente quer caras fodas no nosso campo, sempre. A gente quer cara foda no mundo, mano. Eu quero cara foda em todos os campos. Exato. Então, entendeu? quando o cara faz uma coisa foda, você fala, pô, isso foi foda. E aí você incentiva a acontecer mais, entendeu? O Lula fez uma coisa foda. E aí eu acho que a sensação, e muita gente fez essa leitura de... Eu, inclusive, eu conheço gente que foi de Niterói até São Bernardo do Campo de ônibus pra fazer cordão humano pro Lula. Alguém não. Alguéms, né? Então, assim... Mas isso deve ter sido foda mesmo. Deve ser um momento foda. Foi foda, pô. Cara, se tu realmente é petista, pô, tu ter ido pra lá deve ter sido irado, mano. Pô, o Mandela sendo preso, pô. Quer dizer, Mandela sendo solto, né? E aí, cara... Hoje em dia eu sinto que se fossem prender o Bolsonaro na residência de férias dele em Angra dos Reis, sabe como ia ser o cordão humano? Né? Onde você acha que o Bolsonaro deveria ficar na hora de ser preso? Se ele tentasse imitar o Lula, fazer a mesma coisa. Que eu acho que... você tá imitando. Cara, às vezes é melhor você imitar do que você só fazer. Não tem nada parecido. Não tem nada parecido. Onde você acha que ele poderia ficar? Tem que ser no Rio. Seria no quartel ali do... Você teria que ser perto do quartel, perto do Campo de Santana, cara. Eu acho que ali talvez seria o lugar mais representativo, assim. Você vai ficar ali no pavilhão Duque de Caxias pra ser preso? Mano, ali perto, mano. E aí juntar os bolsonaristas fanáticos Negócio de dele. Estado Maior do Exército? Cara, acho que não, cara. Cara, talvez, mano. Você Eu tem uma acho que ideia melhor? Lá na Barra? ele tinha que tentar fugir de jet ski, mano. Não, pô, Em Angra tô falando dos na moral, Reis. pô. Tipo, se você fosse o... Pô, Vocês nunca vão me pegar vivo ou morto. Vocês nunca vão me envenenar na cadeia.
Não, na moral. Se você fosse o conselheiro político do Bolsonaro falar, cara, a casa caiu, tu vai ser preso. Vamos tentar... Cara... fazer que você seja preso da forma mais épica possível. Onde não, você vou parar de zoar. O jet ski qual é o nome daquela lagoa que tem na Barra? Lagoa, eu não sei. Enfim, Lagoa da Barra lá. Sei lá. Nunca vão ver lá na cadeia. Eu ia fazer outra piada em cima. Eu falava, não, você queria ficar, tipo, dentro do INSS, assim, cercado do bando de velho e tal. Eu tô zoando, tá? Cara, talvez, assim, simbolicamente teria que ser alguma coisa do exército. Se eu não me engano... Só que eu não sei se ele é tão popular assim dentro, entendeu? Acho que é. Deve ser... Então, ele poderia ir lá pra... Sei lá, pô, ia ficar para a escola do Exército aqui no Rio, qualquer uma delas. É porque ali na Central é um negócio de Estado Maior do Exército. É coisa de oficial, de administrativo. Ele tinha que ficar dentro do quartel. Pode ser, ficar dentro... mas a parada pra mim é que ele não precisa ficar dentro, porque eu acho que seria estranho. Se eu fosse o Exército, eu não ia querer ele dentro. Se entendeu? ele ficar fora, ele só vai ser preso, pessoal. Mas você... ele tem que ficar perto, em frente. Entendeu? Rodeado dos seus apoiadores, fazendo um ato mesmo, entendeu? Talvez lá o pavilhão do Duque de Caxias. É porque lá que... Porque lá é um lugar histórico também, sabe? É um lugar histórico, tem uma energia ali. Tipo, o nego fala, a França tem um centro de energia psíquica que faz que as coisas aconteçam lá. O equivalente dentro do Brasil são, tipo, entornos ali do Campo de Santana, ali perto da Central. Lá é um lugar grande, cabe bastante gente também. Sabe? Foi onde o pessoal ficou pedindo golpe também, né? Exato. Acampado. Talvez. Talvez eu concordo. Fica a minha recomendação aí, se você for uma pessoa do ciclo Carlos Bolsonaro, se você estiver ouvindo a gente falar, mano, fica a minha recomendação aí. Boa, Carlão. Mas, cara, provavelmente sim, entendeu? Agora, o que eu acho é que não ia estar cheio de gente. Não, acho que na hora de prender ia estar. Cara, acho que ia ter mais 40. Eu não sei se ia chegar a virar um problema. Porque, tipo, a ideia de virar um problema é que... vou falar aqui, tenho a tessitura aqui do politicamente correto, eu vou romper. A ideia de você fazer um cordão humano para impedir que a polícia prenda alguém é que descambe em violência. Você quer o controle da narrativa do seu campo é oprimido politicamente. Essa é a intenção da coisa, né? Mas eu não acho que precisa fazer um cordão humano, não, cara. Eu acho que só precisa... Não, mas você impedir a prisão do líder. Mas você não precisa impedir, não. Eu acho que só... Se não tivessem feito cordão humano lá na sede do PT, teria continuado sendo um momento maneiro, sabe? Não, eu não acho que ia ter sido tão legal, não. Porque você só ia entrar no prédio e prender o Lula, porra. Você ia prender ele num lugar legal. E rodeado dos apoiadores, ele fazendo discurso. Mas a parada é toda que tem que ter aquele vai, não vai, cara, talvez descambe em desordem, se ficar uma coisa muito impopular. A polícia peida também. Sim. Tipo, se a polícia tá agindo errado, se ela passa a ser denunciada publicamente, ela hesita. Tem que ser uma situação que o poder público fique meio... Cara, como é que eu vou fazer isso? Tipo, puta, o Lula tá enfiado dentro do centro do PT. Se o Bolsonaro fosse maluco, ele fazia essa porra em Brasília. Talvez, não sei. Mas eu acho que teria que ser por aí, entendeu? Fazer alguma coisa parecida até pra ter um momento pra ser lembrado. Pra ser lembrado. Tipo... Pra ficar no imaginário dos bolsonaristas como, tipo, cara, ele foi preso, mas ele caiu lutando e a gente tem que... Ele vai voltar. Exato. Eu vou voltar! O Bolsonaro não tem nem a pretensão de voltar, né? Ele nunca nem fala sobre isso. Você já viu o Lula chorando, cara? Alguma vez? Porque o Bolsonaro... Lá atrás... Então, se eu fizer o Lula chorando, aparece. É raro. Eles fazem... Tipo, a parada sobre mostrar fragilidade, isso é até uma coisa que algumas pessoas não entenderam. Que a gente sempre fala que o Bolsonaro se mostra frágil demais, ele... Cara, ele abre a treta dentro da família dele, ele aparece fudido no hospital, ele se faz de coitado, etc. Não é que você nunca deve... Tipo assim, o ideal é você nunca se fazer de coitado, né? É que, caralho, você seja uma imagem blindada, seja um líder blindado, uma coisa... Um símbolo quase, né? Só que você também pode controlar a pena que as pessoas sentem de você. Então o Lula é muito eficiente nisso até, quando ele fala, sei lá, de como ele comia calango e vivia na pobreza na primeira infância dele. Ele tá mostrando uma certa fragilidade, mas ele tá mostrando pra você. Então quando o Lula fez aquela operação no cérebro dele, e aí ele botou o chapéu, eu falei aquele primeiro momento, o Lula não vai mostrar, porque ele não quer que você veja que, abriu a cabeça dele e tal. A cabeça dele tá quase sem cabelo. Exato. Mas aí ele vai num programa de entrevista, uma semana depois, quando ele já se sente mais forte, e ele mostra. Não é que você viu por entre a fresta, ou ele desmoralizado com o negócio, assim. Não, ele, eu venci um negócio e superei. Aí ele vai e mostra. Tô frágil agora, mas eu venci. É diferente, são nuances de linguagem que são muito
É simples, assim, né? E o Bolsonaro não capta. Exato. O grupo dele não capta. Mas enfim, e aí a ideia foi que o Tarcísio, ele tentou se mostrar um pouco diferente, então estão pontuando aqui o fato que ele não estava com a camisa amarela, estava com a camisa azul, que eu acho que tem um significado, mano, do fundo do coração. Pô, tu acha que o Tarcísio não tem uma camisa da seleção amarela? Pelo amor de Deus. O Nicolas estava de preto. Mas Quer dizer que ele é o quê? A tropa de choque do Bolsonaro? Eu não tava sei de luto pelo Jair. Exato. Entendeu? Além disso, os discursos dele foram mais de crítica ao presidente, estão falando da inflação, sabe? E parece que ele não quis ficar batendo na tecla do Alexandre de Moraes, que foi uma coisa que o Flávio Bolsonaro especificamente ficou falando o tempo inteiro. Então, o Flávio acusou o Xandão de ter propositalmente matado o tal do Clériston Pereira da Cunha, né? Que é isso, né? Tipo, cara, só quem é muito Bolsonaro liga pra esse cara. Tipo, beleza, ele provavelmente não deveria ter morrido na prisão. Mas eu nunca vi um cara que não é bolsonarista, porra, ferrinhaço, assim, falando do Clériston, entendeu? Enfim, E aí, o fato é, o Tarcísio ele se mostrou um pouco mais moderado, né? E aí, muitos falam que essa manifestação fracassada justamente abre espaço para novas lideranças bolsonaristas. E o próprio Bolsonaro deu declarações que dão a entender isso. Então, agora eu não vou saber qual matéria é, porque a Folha de São Paulo fez um trabalho magnífico. Fez questão de botar 15 matérias. De botar 15 matérias diferentes. Mas o Bolsonaro deu a entender que ele falou como se o meu ciclo político tá se encerrando, mas olha, eu deixei vários ótimos sucessores pra vocês. Então o Bolsonaro ele não se mostra um cara, porra, mesquinho, assim, que tipo, não, tem que ser eu, tem que ser o líder do poder, que é tipo, o Lula já demonstrou isso algumas vezes. Assim. O Nigel Farage na Inglaterra aparentemente é assim também, a gente falou no episódio de ontem, eu acho. Enfim. Então cara, eu acho que, na minha opinião é isso, cara. O ato foi, tipo, cara, mais um indicativo de que novas lideranças, entendeu? Dentro do Bolsonaro, sabe? Eu acho que vai precipitar também a conclusão desse arco do Bolsonaro, sabe? Mas eu não acho que nem o Tarcísio nem o Nicolas Ferreira vão trair ele. Porque isso seria muito escroto também. Eu acho que seria precipitar um movimento que é natural, pô. Eu acho que sem o Jair o movimento desagrega. Naturalmente ele vai se dividir assim. Mas o negócio é, ele se divide, mas numa eleição presidencial ele unifica de novo. Exato. Porque não tem nada mais unificador do que um segundo turno, sabe? Exato. Eu ia falar isso. No segundo turno unifica, mas vai unificar tudo. Até quem já rompeu. Caiado e Gustavo Lima. Exato. Eram coisas que estavam no seio do bolsonarismo, claro, o Caiado muito mais antigo. No segundo turno vai agregar de novo, mas pra mim a tendência é que forme essas facções diferentes. Mas você consegue ver uma facção tipo do Tarcísio brigando com a facção do Nicolas? Porque eles nem ambicionam exatamente a mesma coisa, sabe? O Tarcísio quer ser presidente, o Nicolas não vai ser presidente agora, nem pode, né? Não, mas ele ambiciona ser presidente, entendeu? Sim. Mas a parada é que as lideranças vão deixar de ter, as lideranças estão abaixo, eu sinto que vão deixar de ter um denominador comum. Por exemplo, tem uma facção as pessoas que desintegram o governo do Bolsonaro criam facções. O Sérgio Moro tem uma facção morista. É bem restrita, né? Mas sim, meio que tem. Ele quer vir para governador no Paraná. Parece que vai conseguir. Mas eu acho que elegendo um presidente, a tendência é que agregue de novo? Tipo, pode não estar tão agregado quanto era o Bolsonaro em 2018. Porque realmente ele tinha um nível de agregação absurdo. Mas tende a ter um certo nível de agregação também, sabe? Mas eu não duvido que gere algum tipo de disputa interna, divisões, né? Isso com certeza. Nicolas é muito digital, né? O Tarcísio eu acho, né? muito tradicional, né? Até meio, acho ele até meio awkward, né? Ele é meio esquisito, assim. E o Nicolas não, o Nicolas cara, otimizado para algoritmo. Inclusive, eu acho que ele tem até uma parada, não tô querendo parecer, vai parecer que eu tô puxando o saco do Nicolas Ferreira nesse episódio, não é o caso, tá? Mas tipo, se você coloca no chat GPT para gerar a cara de um brasileiro, sai tipo o Nicolas, assim. Ele é uma coisa muito arquétipo, muito relacionável. E o Brasil consegue se relacionar com muita facilidade com ele. Ele acerta. Ele tem um sotaque, pra mim, gabaritado pra ser presidente do Brasil, mineiro leve. Cara, novo, popular. Pra mim, ele, cara, pode vir a ser um Collor, entendeu? Uma coisa assim no futuro. E eu acho hilário a quantidade de vezes que você levanta a bola do Collor, assim, sabe? Acho que eu nunca te vi falando sobre o Collor numa perspectiva negativa nesse programa. Cara, eu já falei das práticas religiosas dele. Eu não sei se nesse aqui, mas dá pra falar sobre isso um dia. Essas coisas que o Collor fazia lá nos palácios em Brasília. Na casa da Dinda, né? E que a mulher dele, que hoje é pastora evangélica, denuncia. E o irmão dele, que morreu em condições suspeitas, também falava.
Falando aí, mais um, que se morrer com esse suspeito. Mas, por exemplo, a esquerda, ela em alguns momentos ela se fracionou, mas ela sempre acaba se reunindo em torno do Lula, sabe? Então, por exemplo, o PSOL saiu do PT, voltou. O Ciro nunca esteve dentro do PT. Porra. Foi ministro do Lula. Esteve mesmo. Mas ele não nasceu dentro, sabe? Tipo, não. Ele nasceu fora, ele entrou, aí depois ele saiu porque brigou de novo. Inclusive, sabe qual foi o primeiro partido de Ciro Gomes? Arena, primeira filiação dele. Enfim, mas sabe, e aí a galera meio que reúne, entendeu? Aquilo, o Lula hoje, ele não tá particularmente reunido. Mas você não vê o Boulos criticando o Lula, entendeu? Não, o Boulos é o cara que vendeu o pessoal ao Lula. Todo mundo, eu vi muita gente backstage falando que tem a facção da Erika Hilton é mais crítica ao Lula. E aí a facção... Eu sabia que você teria essa relação. Não, mas a parada é que o Boulos vendeu o pessoal ao Lula. Que bom, mano, porque o pessoal... Se sem estar vendido ao Lula, não consegue nada, entendeu? Ficar naquela porra de babá e Luiz Helena pra sempre, isso não leva a lugar nenhum. Hoje em dia o pessoal é força expressiva politicamente, razoável, assim. Razoável. Tem excelente entrada nos tribunais desse país. Mas enfim, eu concordo com você, mas o Lula é uma figura muito agregadora, sabe? Eu sinto que os capitães do Bolsonaro vão disputar até a própria natureza da família dele, Mas, né? por exemplo, o Trump ele conseguiu unir o Partido Republicano de uma forma nunca antes vista, sendo que ele é tipo um revolucionário republicano, assim. Ele não quem... O Partido Republicano hoje nos Estados Unidos, ele não é o que o Partido Republicano era 15 anos atrás. Mas, por exemplo, vou criar um cenário de briga aqui. O Eduardo Bolsonaro reclama pra si o legado do pai dele. O Tarcísio compra... Nicolas Ferreira nega. Mas eu acho que se o Dudu Bolsonaro pegasse o legado pra ele e nego comprasse a ideia, eu não acho que o Nicolas ia contra, não. Eu acho que ele iria... Você sabe que nego não vai comprar maciçamente, né? Cara, não sei. Ele não é tão Quanto popular mais eu assim. penso na parada do Eduardo Bolsonaro, mas eu acho que ele como vice-presidente seria... Talvez fosse o ideal. Gabarito? Talvez a chapa ideal seria botar o Tarcísio como presidente e o Eduardo como vice. A não ser que você negociasse especificamente com o STF, que é tipo... Você fala pro STF, STF, vou colocar o Eduardo Bolsonaro como vice. Aí se eu fosse o STF, eu falaria tipo, cara, o Eduardo Bolsonaro não pode estar perto do Palácio do Planalto de jeito nenhum. E aí, se eu fosse o Tarcísio, usaria isso como uma moeda de negociação pra extrair algum tipo de concessão do STF ou das pessoas nos órgãos políticos que são relacionados ao STF, entendeu? Cara, mas para 2026 eu sei que o Bolsonaro jamais aceitaria. Mas eu evitaria ter alguém com esse sobrenome na minha chapa, sabia? Sim. Não, cara, eu não sei se a gente já falou essa porra aqui, mas eu acho que se o Eduardo Bolsonaro ou o Flávio... É porque não seria ninguém além do Eduardo, teria que ser ele. Fosse presidente, cara, eu ficaria fortemente preocupado pela continuação da democracia no Brasil, assim, né? Enfim, eu acho que esse é o comentário básico. Deixa aí. Mas eu acho até na disputa, cara. Você vai disputar com o Lula jogando pro centro. Aí teu vice vai ser o Eduardo Bolsonaro. Tá ligado? Vai ser a chapa Tarcísio e Eduardo. Talvez fosse Bolsonaro demais, entendeu? Essa percepção do Tarcísio como moderado até fica ameaçada, porque ele fica... Tipo, essa manifestação... Isso é até outro comentário interessante. Cara, essa manifestação foi pro deep core do Bolsonaro. Foi, cara, então, pra galera do Clezão é um Marte. Se você é o Tarcísio e você fala pro Bolsonaro, não, eu não quero ninguém com o seu nome na minha chapa, você tá alienando o deep core, entendeu? Que hoje é minoritário, muito minoritário, cara. Ele é pequeno, mas ele é muito... punjante. Punjante, sabe? Cara, eu nem sei, pessoal. Cara, eu vi um grupo muito, muito envelhecido e delusional quando eu passei lá, entendeu? Foi a minha visão. Passei lá. Eu acho que talvez o negócio seja jogar pro centro mesmo, cara. Jogar mais pro centro. Tipo, o Bolsonaro ficar exigindo... O problema de jogar pro centro é que você corre o risco de ser o Nunes numa campanha presidencial, né? E aí aparecer um Marçal correndo pela direita. Sim. O que me preocupa, na verdade, cara, é que o Tarcísio tá comungando nesse ambiente. Cara, depois pra falar que ele é moderado, vai ser mais difícil. Mas eu acho, quando eu penso na parada do Tarcísio, eu acho que o Tarcísio tá fazendo a estratégia certa. Você tem que ser 100% Bolsonaro e, ao mesmo tempo, não ser literalmente o Jair Bolsonaro. Essa é a estratégia. Ele continuar como sendo um cara bolsonarista. Porque eu sei que isso é uma parada que não te agrada, e não me agrada particularmente também, mas eu acho que, cara... Não sei não, pessoal. A direita no Brasil ainda é majoritariamente Bolsonaro, mano. Porque as pessoas vão lembrar do dia que o Tarcísio tava no carro de som, quando o Clezão foi chamado de Marte...
que uma injustiça tinha acontecido no 8 de janeiro. Pra isso também, sabe? Não sei, cara. Acabar de destruir o alexandrismo no Brasil. Alexandre de Moraes é um tirano e um bandido. Mas você chama o Alexandre de Moraes de tirano, que eu acho inadequado, tá? Eu não faria isso se eu fosse político, mas você acha que alguém de centro vai deixar de votar no Tarcísio por causa disso? Não por isso, mas é que, tipo, o que eu imagino é que vai continuar piorando e ficando mais delusion. Porque nada é dinâmico na vida. Nada é estático, né? Nada é estático, Tudo é dinâmico na vida, na verdade. Nada é absolutamente estático. Heráclito. As coisas se movem. Então, Cara, o bolsonarismo claramente está passando uma metamorfose, ficando mais merda. Está sendo merdificado e ficando cada vez mais surreal. Não vai parar. Ou vai parar quando? Mas e se você alienar o Eduardo Bolsonaro e ele resolver, não... Ele costura um acordo aí com algum partido e consegue se lançar presidente. Não sei. Cara, eu só acho que o Tarcísio não ganhou nada em estar nesse caminhão. Não sei não, cara. Do fundo do coração. Eu acho que ele não ganhou nada. Porque... Mas tipo, eu concordo com você que, pra mim, ele definitivamente não ganhou nada. Mas eu nego eleitoralmente. Do Bolsonaro, mano. Eu sei, cara, mas eu Muita acho que... gente ainda gosta do Bolsonaro, eu acho que ele... Eu sei. Mas eleitoralmente ele não ganhou nada, cara. Porque ele não é um cara de carro de som, cara. Pra mim, fica ridículo. Política no Brasil demanda esse tipo de coisa. Eu acho que ele podia ter ficado de boa, entendeu? Ele não é o cara do discurso. O Bolsonaro ia ficar tipo... Pô, mano, mas seria muito estranho se ele não tivesse lá. Tu acha? Eu acho, mano. Eu não acho, não. Qual é a desculpa? Porque a Michelle Bolsonaro tá fazendo uma cirurgia lá, sei lá. Tô fazendo cirurgia. Fazer um botox mal, aqui, eu botar um lip filler, mano. Eu acho que ia pegar mal pro Tarcísio, cara. Eu acho que ia demonstrar muito demais que ele tá quebrando com o bolsonarismo. E nego que é bolsonarista ia ficar puto com ele. Porque nego bolsonarista ferrenho tá ficando puto com o Bolsonaro porque o Bolsonaro está se moderando em algumas coisas, entendeu? E aí se o Tarcísio o Tarcísio é fechado com o Kassab, sabe? Tarcísio fica tendo reunião com Lula de vez em quando e o Lula fala pra ele, vem pro PT, Tarcísio, vem pro PT. Ele nem sequer aparece na mega manifestação de 1 milhão de pessoas do Bolsonaro. Esse maluco Bolsonaro ou não é? Ele é Bolsonaro ou não é? Ele é, pô. Por que não foi na manifestação? Faz um rios. Bolsonaro, todo o meu apoio a você na praia de Copacabana e 1 milhão de patriotas. Tô aqui no hospital fazendo um Brazilian butt lift. Entendeu? Cara... Não ia colar. Eu não sei. Eu sinto que... Se eu fosse o eleitor médio... Sem dúvida, o Tarcísio moderado seria bom. Mas, mano, eu não... Nem você, nós não somos o eleitor médio. Não, a gente é muito mais bearish no Bolsonaro do que o cara médio. O cara médio mais à direita, entendeu? Não sei. Talvez nesse carro de som ainda tenha saído ileso. Só que o próximo carro de som vai ser pior. E o depois dele vai ser pior ainda. Vai ser pior, cara. Vai. Vai piorar pra que lado? Vai ficar weirder. Vai ficar mais esquisito e mais radical, cara. Mas como? Cara, porque o Bolsonaro já tá tentando moderar o radicalismo. Tá falando, fora Lula, 2026. Não. Ele tá tentando salvar o rabo dele. Eu não vou ficar, não acho que vai ficar mais esquisito. Vai ficar crownier, vai ficar mais mentiroso, mais ranhoso. E aí, quanto mais o Tarcísio não falar não, ficar indo nesses carros de som, essas manifestações flopadas, sim, isso foi uma derrota. É isso. Cara, mas eu acho que pro Tarcísio foi importante. Eu vou começar... Eu acho que o Tarcísio ter dobrado o joelho na frente do Bolsonaro. Na frente de, tipo, sei lá... Quanto você tá recebendo do Valdemar? Não, cara, eu tô falando sério. Quanto você tá recebendo do Valdemar o San? Eu genuinamente acredito nessa parada. Eu acho que não sei, é muito difícil você virar presidente no Brasil pela direita se você tiver... Não é rachar com ele. É só não participar das derrotas. Cara. Isso foi uma derrota. Napoleão foi derrotado aí. Cara, vou começar a chamar o Bolsonaro de Napoleão. Às vezes é mais importante você participar da derrota, mano. Participar da vitória é muito fácil, mano. O importante mesmo é tu participar da derrota, mano. Tem que estar lá. Bolsonaro tem que estar lá no carro de som, na frente de, tipo, 15 velhos, assim. Você tem que estar lá com ele, mano. Cara, eu realmente acho que vai chegar um ponto. Talvez o saldo ainda não tenha sido negativo. Pensa em bolsonaristas que nós conhecemos. Você não acha que eles iam ficar bolados se o Tarcísio... Cara, honestamente... tivesse a percepção que o Tarcísio stab o Bolsonaro in the back? Não, mas... Porque o nego ficou muito puto com o Moro. Muito puto. Quem é Bolsonaro que a gente conhece ficou muito bolado com o Moro por causa disso. Cara. Cara, desculpa, Antuzão, você tem que blackpilar mais com relação à política brasileira. Não, cara, eu acho que o Tarcísio, cara, ele tem muito a ganhar no centro. Entendeu? A parada do Bolsonaro é que ele perdeu o cara de renda média do Sudeste, cara.
Entendeu? Essa foi o diferencial de 18 e 22, entendeu? Esse cara não quer votar no maluco. Um cara que fica falando do Clezão. Mas eu acho que o Bolsonaro é normal o suficiente que ele consegue... Desculpa, o Tarcísio é normal o suficiente que ele consegue estar com um pé no centro e um pé no Bolsonaro e chamar todo mundo e ser eleito com tipo 65% dos votos. Eu tô exagerando. Dizendo que isso chegou a ser um bruise na reputação do Tarcísio. Mas eu entendo seu Não argumento. chegou a ser. Isso não é, mas se ele continuar a virar assim... Ele vai ter que falar não uma hora, porque vai ficar uma coisa cada vez mais burra e retardada. Na minha opinião, é tipo, vai ser um bruise pra você, sabe? Vai ser um bruise pra pessoas tipo você. Que eu sou o cara que o candidato do Bolsonaro vai ter que reconquistar. Não é. Caralho, pessoal, o diferencial de 18 pra 22 foi esse eleitorado. O Bolsonaro cresceu em todos os estados. Foi, porra. Bolsonaro ganhou voto. Mas o argumento que eu tô fazendo é você não é o cara que você acha que você é, entendeu? eu acho que você tá caindo um pouco num Tarcísio otimismo. Não. Você tá caindo no faz o T. Eu tô Bolsonaro otimista, mano. E é isso, esse programa a gente sempre critica o Bolsonaro, mas eu não acho que tá pra ser eleito presidente da República no Brasil na direita sem o Bolsonaro, cara. Não acho que dá. Não sei, cara. Eu acho que em 26... Ele já vai estar jogando pra direita demais, assim. A capacidade do Bolsonaro de encantar o centro. Não. Eu Enfim, acho. Diz aí a sua opinião, pessoal. Muito obrigado. Valeu. Esse foi o Novos Clássicos Show de hoje. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Entra no site www.novosclassicos.com.br que a gente falou de uma confissão muito interessante do New York Times sobre como as instituições científicas foram um pouco desonestas, né? Num evento... global que aconteceu em 2020, né? Uma coisa que não é legal falar no YouTube. Que vitimou muitas pessoas. Exato. Enfim. E aí no site você também pode virar membro. Tem a R$8 você vira membro do programa de perguntas e respostas. E por R$25 você vira membro do NC Plus, que você apoia muito mais o nosso trabalho, né? R$25. E você tem acesso a discussões mais filosóficas, assim. Exato. E essa semana eu vou botar uma aula sobre um dos meus livros. Aula, sacanagem, né? Mas sobre um vídeo sobre um dos meus livros favoritos, Memória do Subsolo, sobre o que é o subsolo, como a gente pode escapar do subsolo. Exato. Então, fora isso, nos siga no Twitter, meu arroba é pessoa_A99. @Novos Clássicos. Eu roubei o arroba do Pessoa. Muito obrigado, pessoal. Valeu. Porra, mano, 3h30 tudo. Tava dando shit argument.